Olá pessoal, sou João Manuel, professor de Biologia, e a gente vai ver aqui agora a continuação da aula de enzimas, e agora a gente vai ver a inibição enzimática reversível. Muito bem, na ação enzimática, na inibição enzimática irreversível, foi que a gente viu. O substrato ligava-se a cadeias laterais da enzima de forma covalente, numa ligação covalente, portanto era estável e não tinha como reverter. E a gente viu, portanto, que não dependia do substrato que competia com esse sítio catalítico. O que vai depender vai ser a ligação de um substrato que não é o que a enzima degrada, mas que vai ter uma afinidade grande com as cadeias laterais, formando a ligação estável e aí inutilizando a enzima. Aqui nesse caso, na reversibilidade, a gente vê que o inibidor é semelhante ao substrato. Ele vai ligar-se de forma não covalente com as cadeias laterais, não haverá essa ligação covalente e, portanto, não terá a estabilidade na ligação delas. O que vai ocorrer é um aumento da concentração do substrato que vai competir com esse sítio catalítico. A gente vai ver um exemplo aqui para poder compreender e distinguir quando é que ela é reversível e quando que é irreversível. Para explicar a reversibilidade dessas enzimas, vou trazer para vocês aqui o exemplo do ácido fólico, que ele é importantíssimo para a produção dos ácidos nucleicos, RNA e DNA, devido à presença da piteridina, que é o doador de carbonos necessários para a formação tanto do RNA quanto do DNA. Aqui está o ácido fólico, a representação dele tem a piteridina, a gente tem o radical PABA e tem o ácido glutâmico. Representando graficamente esses três componentes formadores do ácido fólico, a gente vai ter aqui a piteridina, o PABA e o ácido glutâmico agindo, sofrendo a ação enzimática da enzima específica para a formação do ácido fólico. Quando a gente tem esses três constituintes formadores do ácido fólico, piteridina, PABA e ácido glutâmico, encaixando-se com o sítio catalítico da enzima formadora do ácido fólico, a gente vai ter a formação desse produto importantíssimo, ácido fólico. Então, os reagentes sofrem a ação enzimática para a formação do ácido fólico, porque a gente vai ter aquela ideia da chave fechadura. Tem os substratos específicos e tem uma enzima específica para metabolizar essa reação. Daí a gente vai ter a formação do ácido fólico. Mas imagina que exista um outro substrato que seja parecido com algum desses três que a gente falou aqui para a formação do ácido fólico. Por exemplo, pode aparecer o antibiótico açulfa. Quando a gente tem uma infecção e aí o médico identifica que foi por uma bactéria tal ou foi por isso ou aquilo outro, mas identifica, por exemplo, que foi por uma bactéria, aí ele vai dizer: eu não quero que essa bactéria produza determinada substância. Daí ele vai injeta o antibiótico, a sulfa, por exemplo, para impedir a formação do ácido fólico dessa bactéria. Ou seja, impedir que a bactéria se reproduza porque ela não vai ter mais o material necessário para produzir o seu material genético, tendo em vista que o ácido fólico será o doador de carbonos para a formação desse ácidos nucleicos, ok? Dessa molécula da vida. Daí ele precisa fazer a substituição naquela reação enzimática de um dos componentes. A sulfa, como a gente está vendo, ela tem uma proximidade conformacional na molécula igual ao do PABA, parecido com o do PABA. Ou seja, competitivamente, a sulfa irá ficar no lugar do PABA para na reação do sítio catalítico.
Dessa forma, a gente vai ter essa competição e, por conseguinte, não vai haver a formação do ácido fólico. E por que que eu digo que não vai haver a formação do ácido fólico? Perceba que no sítio catalítico, no sítio de reação, a gente vai ter a piteridina, a sulfa e o ácido glutâmico. Ora, para formar o ácido fólico, era necessário ter a piteridina, o PABA e o ácido glutâmico. Só que a sulfa, competitivamente, acabou ficando no lugar do PABA. Isso aqui é o ácido fólico? Não é. A sulfa pode até ser parecida com o PABA, mas não é o PABA. Dessa forma, não será formado o ácido fólico e, consequentemente, não vai ter o DNA formado pela bactéria, porque não está sendo formado o ácido fólico. Dessa forma, a bactéria acaba morrendo e não passa as suas características genéticas para a próxima geração, porque o material genético não está sendo produzido devido à ação competitiva da sulfa no sítio catalítico da enzima para a formação do ácido fólico. Como dito anteriormente, a sulfa não é o PABA e, portanto, não vai ter a formação do ácido fólico. Dessa forma, a gente vai ter a eliminação da bactéria através da ação do antibiótico. E aqui vem uma coisa importante para a utilização de antibiótico. Por que que eu não posso utilizar fora do que foi programado pelo médico? Ele sabe exatamente quanto em quanto tempo tem que estar a sulfa para que ela iniba competitivamente o PABA nesse sítio catalítico aí. Se a gente não leva em consideração o que o médico prescreveu, o tempo que ele utilizou, que ele determinou para se utilizar a sulfa, a gente pode ter uma baixa na sulfa e aí o PABA presente acaba ocupando o seu sítio catalítico normal, formando o ácido fólico. Dessa forma, o antibiótico não funciona porque a gente não levou em consideração a prescrição médica. Como a gente não vai ter novamente a formação do ácido fólico devido à competitividade da sulfa no sítio catalítico em relação com o PABA, a gente não vai ter a formação do ácido fólico e, por conseguinte, a gente não vai ter a formação das purinas e pirimidinas, que são as bases nitrogenadas formadoras dos ácidos nucleicos. A gente vai ver um pouco mais à frente como é que essas bases nitrogenadas irão atuar para a formação dos ácidos nucleicos. Se eu diminuo ou elimino o competidor, ou seja, se eu diminuo ou elimino a sulfa, o PABA acaba pegando o seu lugar no sítio catalítico da enzima, promovendo a formação do ácido fólico. E aí a bactéria vai viver livremente formando os seus ácidos fólicos e, por conseguinte, formando o seu material genético através da transferência de carbono pela piteridina. Perceba que na reação reversível eu tenho um competidor que não liga-se ao sítio catalítico de forma irreversível com a ligação covalente. O que existe é só uma mera competição. Quem tiver mais no meio vai ter maior probabilidade de ligar-se ao sítio catalítico. Bom, gente, esse é o último slide falando a respeito de enzimas. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima que a gente vai ver os ácidos nucleicos.